Salve, brisados. Ó, então, esse vai ser o livro desse vídeo, é Psicologia Social, O Homem em Movimento. Ele é um livro da editora Brasiliense que contém textos de diversos autores da psicologia social. E aí, o bacana, óbvio, como qualquer livro, seria eu iniciar a sequência e tudo mais do livro. Só que eu gostaria já de deixar ele pular para a parte onde fala sobre para a terceira parte do livro, na verdade, que fala sobre o indivíduo e as instituições. E o primeiro texto que tem nessa parte do livro, o primeiro texto é um texto da Silvia Tatiana Maurer-Lane, que se fala justamente em relação ao processo grupal. E aí, a partir de agora, que já apresentei, vou dar continuidade e vou ler o texto dela, e esse vídeo vai ser exclusivo para o texto da Silvia Tatiana Maurer-Lane, que é uma psicóloga social. Ó, este capítulo é uma revisão e ampliação do artigo Uma análise dialética do processo grupal, pela psicóloga Silvia Tatiana Maurer-Lane. Ela é... E então, vamos nessa, vai, chega de enrolação. Este trabalho é o resultado de cursos de pós-graduação onde alunos e professor se propuseram rever a noção de pequenos grupos em função de uma redefinição da psicologia social, onde o grupo não é mais considerado como dicotômico em relação ao indivíduo, ou seja, indivíduo sozinho versus indivíduo em grupo, mas sim como uma condição necessária para conhecer as determinações sociais que agem sobre o indivíduo, bem como a sua ação como sujeito histórico, partindo do pressuposto que toda ação transformadora da sociedade só pode ocorrer quando indivíduos se agrupam. Assim, o nosso objetivo foi dar início a uma forma sistemática de refletir teoricamente sobre processos grupais, alternando observações e teorizações, na tentativa de definir algumas premissas básicas para o conhecimento concreto de pequenos grupos sociais. Tradicionalmente, os estudos sobre pequenos grupos estão vinculados à teoria de Kurt Lewin, que os analisa em termos de espaço topológico e de sistema de forças, procurando captar a dinâmica que ocorre quando pessoas estabelecem uma interdependência, seja em relação a uma tarefa proposta, sócio-grupo, seja em relação aos próprios membros em termos de atração, afeição, etc. Psicogrupo. É nessa tradição que conceitos como de coesão, liderança, pressão de grupo foram sendo desenvolvidos em base de observações e experimentos. Tem-se descrições de processos grupais que permitem apenas a reprodução através da aprendizagem de grupos produtivos para o sistema social mais amplo. Podemos observar que os estudos sobre pequenos grupos nesta abordagem têm implícitos valores que visam reproduzir os de individualismo, de harmonia e de manutenção. A função do grupo é definir papéis e, consequentemente, a identidade social dos indivíduos. É garantir a sua produtividade social. O grupo coeso, estruturado, é um grupo ideal, acabado, como se os indivíduos envolvidos estacionassem e os processos de interação pudessem se tornar circulares. Em outras palavras, o grupo é visto como ahistórico numa sociedade também ahistórica. A única perspectiva histórica se refere, no máximo, à história da aprendizagem de cada indivíduo com os outros que constituem o grupo. De uma outra perspectiva, encontramos alguns autores que procuram analisar processos grupais na sua inserção social e institucional, como é o caso de Horkheimer e Adorno, que veem o microgrupo como a mediação necessária entre o indivíduo e a sociedade,
e cuja estrutura assume formas historicamente variáveis. L'Oréal propõe uma análise das instituições através das relações grupais que nelas ocorrem, caracterizando os grupos em termos de grupo-objeto, onde a segmentaridade se dá de forma a manter os indivíduos justapostos sob uma capa de coerência absoluta. É o que o autor denomina de grupo tipo bando ou seita. Um outro grupo-objeto seria aquele onde os indivíduos se justapõem para a realização de um trabalho e onde a divisão de trabalho determina hierarquias de poder. É através da análise da transversalidade que se toma possível o conhecimento da segmentaridade do grupo e da sua autonomia, bem como de seus limites, condição para um grupo se tornar grupo sujeito, isto é, aquele que percebe a mediação institucional objetiva e conscientemente. Também Lapasade analisa grupos quanto à sua dinâmica e seu nível de vida oculto, que seria o nível institucional, o qual irá determinar as características do grupo, se processando numa tradição permanente entre serialização e totalização. Retoma Sartre para caracterizar a serialidade como sendo a própria negação do grupo, onde, apesar de haver um objetivo comum, a relação entre os membros não passa de uma somatória, ou seja, eles formam uma série tipo primeiro, segundo, terceiro, etc. Somente quando os membros se organizam é que podemos falar em grupo que define, controla e corrige a praxis comum. Lapasade descreve ainda o que seria o grupo terror, no qual há a figura de poder que determina as obrigações e a manutenção do status quo. A este grupo se oporia o grupo vivo, que se caracteriza por relações de igualdade entre seus membros e pela autogestão. Ainda dentro de uma proposta dialética, teríamos a teoria de Picton-Riviere, para quem grupo é um conjunto restrito de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe de forma explícita ou implícita uma tarefa a qual constitui sua finalidade, interatuando através de complexos mecanismos de atribuição e assunção de papéis. Este autor desenvolve uma técnica operativa para instrumentar a ação grupal, visando a resolução das dificuldades internas dos sujeitos, que provêm de ansiedades geradas pelo medo da perda do equilíbrio alcançado anteriormente e do ataque de uma situação nova, desconhecida. Medos estes que criam uma resistência à mudança, dificultando os processos de comunicação e aprendizagem. Desta forma, sua técnica visa uma análise sistemática das contradições que emergem no grupo, através de compreensão das ideologias inconscientes que geram a contradição ou estereótipos no processo da produção grupal. Para tanto, o grupo parte da análise de situações cotidianas para chegar à compreensão das pautas sociais internalizadas que organizam as formas concretas de interação, ou seja, das relações sociais e dos sujeitos inseridos nessas relações. Por último, podemos citar o grupo operativa, analisado por J. F. Calderon e J. C. C. de Govia, para os quais um grupo é uma relação significativa entre duas ou mais pessoas, que se processa através de ações encadeadas. Esta interação ocorre em função de necessidades materiais e/ou psicossociais e visa a produção de suas satisfações. A
Ah, tá. A produção do grupo se realiza em função de metas que são distintas de metas individuais e que implicam necessariamente cooperação entre os membros. Os autores fazem uma tipologia dos grupos em função de estágios alcançados por eles, considerando que os grupos estão em constante transformação na medida em que produzem meios para a satisfação de suas necessidades. Neste processo, o primeiro estágio seria o de grupo aglutinado, no qual há um líder que propõe ações conjuntas e do qual os membros esperam soluções. É um grupo de baixa produtividade. Num segundo momento, temos o grupo possessivo, onde o líder se torna um coordenador de funções e onde as tarefas exigem a participação de todos, levando a maior interação e conhecimentos mútuos. Na terceira fase, temos o grupo coesivo, onde há uma aceitação mútua dos membros. O líder se mantém como coordenador e a ênfase do grupo está na manutenção da segurança conseguida, vista como um privilégio. É um grupo que tende a se fechar, evitando a entrada de novos elementos. Por fim, temos o grupo independente, com a liderança amplamente distribuída, pois o grupo já acumulou experiências e aprendizagens, os recursos materiais aumentam e as metas fundamentais vão sendo alcançadas, surgindo novas metas que visam o desenvolvimento pleno dos membros e das pessoas que se relacionam com o grupo. É um grupo onde as relações de dominação são minimizadas e a coordenação das atividades tende para a autogestão. Os autores observam que não há tipos puros de grupos, pois estes estão sempre se processando dialeticamente, uma etapa englobando aspectos da etapa anterior. Podemos perceber, por esta revisão de teorias sobre o grupo, uma postura tradicional onde sua função seria apenas a de definir papéis e, consequentemente, a identidade social dos indivíduos e de garantir a sua produtividade pela harmonia e manutenção das relações apreendidas na convivência. Por outro lado, temos teorias que enfatizam o caráter mediatório do grupo entre indivíduos e a sociedade, enfatizando o processo pelo qual o grupo se produz. São abordagens que consideram as determinantes sociais mais amplas, necessariamente presentes nas relações grupais. Essa revisão crítica permitiu levantarmos algumas premissas para conhecer o grupo. Ou seja, 1. O significado da existência e da ação grupal só pode ser encontrado O significado da existência e da ação grupal só pode ser encontrado dentro de uma perspectiva histórica que considere a sua inserção na sociedade, com suas determinações econômicas, institucionais e ideológicas. 2. O próprio grupo só poderá ser conhecido enquanto um processo histórico e, neste sentido, talvez fosse mais correto falarmos em processo grupal em vez de grupo. Destas premissas decorre que todo e qualquer grupo exerce uma função histórica de manter ou transformar as relações sociais desenvolvidas em decorrência das relações de produção e, sob este aspecto, o grupo, tanto na sua forma de organização como nas suas ações, reproduz ideologia, que sem um enfoque histórico não é captada. De fato, o estudo fracionado de pequenos grupos tem endossado os aspectos ideológicos inerentes ao grupo como naturais e universais, reproduzindo assim ideologia com roupagem científica. A sequência do trabalho se caracterizou pela discussão de como uma análise dialética poderia captar o grupo enquanto processo e inserido numa totalidade maior, levar ao conhecimento dos aspectos concretos desse fato social. No artigo anterior, Lane aponta para a tradição biológica da psicologia como um dos maiores entraves para o estudo
estudo do comportamento social dos indivíduos, o que não significa a negação do biológico, mas da concepção que decorre dessa tradição, onde o ser humano é visto como possuidor de uma existência abstrata, única, isolada de tudo e de todos. Mesmo antes do nascimento, o homem desenvolve-se biologicamente numa relação direta com seu meio ambiente, o que significa que o tornar-se homem está intimamente ligado com um ambiente que não pode ser visto como natural, mas como um ambiente construído pelo homem. Assim, a relação homem-meio implica a construção recíproca do homem e do seu meio, ou seja, o ser humano deve ser visto como produto de sua relação com o ambiente e o ambiente como produto humano, sendo então basicamente social. O ambiente, visto como produto humano, se desenvolve a partir da necessidade de sobrevivência, que implica o trabalho e a consequente transformação da natureza. A satisfação dessas necessidades gera outras necessidades, que vão tornando as relações de produção gradativamente mais complexas. O desenvolvimento da sociedade humana se dá a partir do trabalho vivo que produz bens e a consequente acumulação de bens, capital, e a necessidade do trabalho assalariado, em última análise, a formação de classes sociais. Logo, as relações de produção geram a estrutura da sociedade, inclusive as determinações socioculturais, que fazem a mediação entre o homem e o ambiente. Uma abordagem psicológica do ser humano teria de enfatizar necessariamente para uma compreensão completa do homem, uma macro e microanálise, em que a primeira abrangeria todo o contexto social, estrutura, relações, etc., e a segunda se direcionaria para o homem formado por este contexto e, portanto, agindo, percebendo, pensando e falando segundo as determinações desse contexto, que, atuando como mediações, foram internalizadas pelo ser humano. O indivíduo, na sua relação com o ambiente social, interioriza o mundo como realidade concreta, subjetiva, na medida em que é pertinente ao indivíduo em questão e que, por sua vez, se exterioriza em seus comportamentos. Esta interiorização ou exteriorização obedece a uma dialética em que a percepção do mundo se faz de acordo com o que já foi interiorizado, e a exteriorização do sujeito no mundo se faz conforme sua percepção das coisas existentes. Assim, a capacidade de resposta do homem decorre de sua adaptação ao meio no qual ele se insere, sendo que as atividades tendem a se repetir quando os resultados são positivos para o indivíduo, fazendo com que essas atividades se tornem habituais. Todos os processos de formação de hábitos antecedem a institucionalização dos membros. Esta ocorrendo sempre quando as atividades tomadas hábitos se amoldam em tipos de ações que são executadas por determinados indivíduos. Assim, a instituição pressupõe que, por exemplo, o dirigente e o funcionário ajam de acordo com as normas estabelecidas e assim por diante. É importante notar que essas tipificações são elaboradas no curso da história da instituição. Daí só se poder compreender qualquer instituição se aprendermos o processo histórico no qual ela foi produzida. Também é importante ressaltar o fato de que quanto mais solidificados e definidos forem esses padrões, mais eficiente se torna o controle da sociedade sobre os indivíduos que desempenham esses papéis. O estabelecimento de papéis a serem desempenhados leva à sua cristalização, como, por exemplo, o papel da mulher enquanto formas de ser e agir. Essa cristalização faz com que os papéis sejam vistos como tendo uma realidade própria, exterior aos indivíduos que têm de se submeter a eles, incorporando-os. Esta incorporação dos papéis pelos indivíduos realiza-se sob a forma
de crenças e valores que mantém a diferenciação social, visto, visto estar fundamentada na distribuição social do conhecimento e na divisão social do trabalho. Desta forma, o mundo social e institucional é visto como uma realidade objetiva, concreta, esquecendo-se que essa objetividade é produzida e construída pelo próprio homem. Cabe à psicologia aprender como se dá esta internalização da realidade concreta e como ela faz a mediação na determinação dos comportamentos do indivíduo. O ponto inicial do processo se dá a partir do nascimento do homem sem condições físicas que permitam a sua sobrevivência isoladamente, o que exige uma disponibilidade para a sociabilidade, para tornar-se membro de uma sociedade. A introdução do homem na sociedade é realizada pela socialização, inicialmente a primária e posteriormente a secundária. Na nossa sociedade, a socialização primária ocorre dentro da família, e os aspectos internalizados serão aqueles decorrentes da inserção da família numa classe social através da percepção que seus pais possuem do mundo e do próprio caráter institucional da família. A socialização secundária decorre da própria complexidade existente nas relações de produção, levando o indivíduo a internalizar as funções mais específicas das instituições, as subdivisões do mundo concreto e as representações ideológicas da sociedade, de forma a incorporar uma visão de mundo que o mantenha ajustado e, consequentemente, alienado das determinações concretas que definem suas relações sociais. Podemos então verificar que toda análise que se fizer do indivíduo terá de se remeter ao grupo a que ele pertence, à classe social, enfocando a relação dialética homem-sociedade, atentando para os diversos momentos dessa relação. A seguir foram propostas algumas sugestões para a análise do indivíduo inserido num processo grupal, a partir do materialismo dialético. Em primeiro lugar, devemos partir da ideia de que o homem com quem estamos lidando é fundamentalmente o homem alienado, embora essa alienação possa assumir formas e graus diferentes. Nesse sentido, suas representações e sua consciência de si e do outro são sempre, num primeiro momento, fundamentalmente desencontradas das determinações concretas que as produzem. Há sempre dois níveis operando: o da vivência subjetiva, marcado pela ideologia, onde cada um se representa como um indivíduo livre, capaz de se autodeterminar, ou seja, consciente de sua própria ação e representação. E a da realidade objetiva, onde as ações e interações estão sempre comprimidas e amalgamadas por papéis sociais que restringem essas interações ao nível do permitido e do desejado, em função da manutenção do status quo. O nível da vivência subjetiva reproduz a ideologia do capitalismo, o individualismo, o self-made man. O nível da realidade objetiva produz o cerne do sistema, ou seja, a relação dominador-dominado, explorador-explorado. Nafá mostrou num trabalho recente como, num sistema capitalista, os papéis sociais sempre reproduzem a dinâmica básica dos papéis históricos, ou seja, a relação dominador-dominado. Qualquer análise de um processo grupal que se apoie no materialismo dialético tem de partir necessariamente desses dois níveis de análise. A emergência da consciência histórica, portanto, de uma ação social como praxis transformadora, significaria o nível das determinações concretas, rompendo as representações ideológicas e se fazendo consciência, momento em que a dualidade desapareceria. Em segundo lugar, todo grupo ou agrupamento existe sempre dentro de instituições,
que vão desde a família, a fábrica, a universidade até o próprio Estado. Nesse sentido, é fundamental a análise do tipo de inserção do grupo no interior da instituição. Se foi um grupo criado pela instituição, com que funções e finalidades o foi. Se surgiu espontaneamente, que condições presidiram seu surgimento. Se foi no sentido de manutenção ou de contestação dessa mesma estrutura institucional, etc. Por outro lado, dado o estado geral da alienação, toda tarefa que o grupo se propõe deve apresentar, pelo menos de início, um estado maior ou menor de alienação. Isso posto, cumpre observar como a realização dessa tarefa opera nos dois níveis de análise, o da vivência subjetiva e o das determinações concretas do processo grupal. Em terceiro lugar, a história de vida de cada membro do grupo também tem importância fundamental no desenrolar do processo grupal, para fins de observação e análise. Entretanto, poder-se-ia dizer que a história de cada um